Imagine só por um momento um boxeador negro que enfrentou intensos ataques e discriminação nos Estados Unidos e inspirou toda a história de Muhammad Ali. Em uma época em que sua condição de homem negro o expôs a hostilidades peçonhentas, ele fez jus ao seu nome e permaneceu decidido a alcançar seus objetivos, mesmo diante das ameaças de autoridades de alto escalão que pretendiam prendê-lo ou até mesmo tirar a sua própria vida. Nada nem ninguém seria capaz de impedir seu caminho e tirar o seu sonho de se tornar o lutador topo no mundo esportivo dessa época. Porém, em um certo momento de sua vida, Johnson e outro boxeador chamado Joey se enfrentaram e, após esse combate, arrumaram uma confusão e passaram 27 dias na mesma cela, e isso gerou uma amizade sólida entre eles, levando o veterano Joey a se tornar o seu treinador de boxe. A história de Johnson é algo incrível de se conhecer, e hoje nós vamos entender como viveu o gigante de Galveston. Você é muito bem-vindo a Hunter Combat, e se você é um amante das artes marciais, se inscreva para fazer parte dessa caçada no mundo das lutas. Arthur John Johnson nasceu em 31 de março de 1878 em Galveston, no Texas, sendo ele o terceiro de 9 filhos de Henry e Tina Johnson, ambos ex-escravos que trabalhavam como zelador e lavador de pratos. Seu pai, que havia sido um carroceiro civil na 38ª Infantaria Colorida da União, foi descrito por Arthur como um exemplo de perfeição física, apesar de ter sofrido uma atrofia na perna direita devido ao serviço durante a Guerra Civil Americana. No ano anterior ao seu nascimento, as tropas sindicais retiraram-se do extremo sul, marcando o fim da reconstrução e deixando os escravos livres à mercê de seus antigos senhores. Os direitos dos negros foram enfraquecidos por leis discriminatórias chamadas de Códigos Negros ou Leis de Jim Crow. Essas leis impunham a segregação racial e a discriminação contra afro-americanos em locais públicos, como escolas, transportes, banheiros, eventos esportivos e outros espaços. Em Galveston, embora não houvesse tanta separação entre bairros brancos e bairros negros como em outras cidades do sul, essa ilha no Texas não era tão rigorosa em sua segregação. No final do século XIX, as pessoas de ambas as raças viviam lado a lado, e como resultado disso, o jovem Jack Johnson cresceu em um ambiente onde corria com grupos de amigos, incluindo vários meninos brancos. Johnson, desde cedo, acreditava que estava destinado a realizar grandes feitos em sua vida. Sua mãe repetia sempre que ele podia alcançar qualquer coisa que desejasse, apesar das adversidades e de uma vida extremamente dura. Aos 16 anos, Johnson já era um gigante medindo 1,84 m de altura, 6 centímetros acima da estatura média dos americanos dessa época. Seus pensamentos rapidamente se dirigiam para o campo esportivo. Ele percebeu prontamente que era fisicamente grande e isso poderia lhe dar uma carreira duradoura no boxe. Então ele decidiu ingressar no boxe profissional, uma atividade que evoluiu de confrontos ilegais realizados em porões de salões para um dos esportes mais populares na América na década de 1890. Muitos historiadores consideram 1898 como o ponto inicial da era moderna do boxe, marcado pelo nocaute de James Sullivan, o último campeão dos punhos de urso, por parte do cavaleiro Jim Corbett, que se tornou campeão mundial de peso pesado.
Embora as lutas ainda fossem ilegais ou fortemente regulamentadas em diversas partes do país, a popularidade do boxe aumentava a cada ano. Havia algo quase primordial em sua atratividade, para além das conversas nobres sobre o amor pelo esporte. Essencialmente, era o desejo de testemunhar dois homens se enfrentando até sangrarem, evocando lembrança dos gladiadores romanos ou das justas medievais. Jack Johnson iniciou sua carreira no boxe enfrentando um colega trabalhador dos cais de Galveston. Apesar de ser jovem e carente de instruções na arte do boxe, sua habilidade de golpear forte e agilidade nos pés eram suficientes para acumular uma série de vitórias sobre adversários locais. Ele também percorreu o país trabalhando em academias como sparring de treino para pugilistas profissionais, sempre à procura de uma grande oportunidade. Essa chance chegou em 1901, mas foi por água abaixo quando Johnson enfrentou Joey Chomsky em um combate em Galveston. Joey era um peso pesado experiente e reconhecido e conseguiu nocautear Johnson no terceiro round. Contudo, essa luta premiada era ilegal no Texas naquela época, levando à prisão de ambos os lutadores. A fiança foi estipulada em $5.000, quantia que nenhum deles tinham condições de pagar. Após 23 dias vivendo na mesma cela, os dois viraram grandes amigos e o experiente Joey se tornou o treinador de Johnson, onde lhe ensinou realmente a nobre arte de boxear. A partir daí, Johnson aprimorou suas habilidades no boxe. Ele e Joey mantiveram uma amizade, com Johnson credenciando o sucesso no esporte ao treinamento recebido pelo veterano Joey. Nove anos se passaram e Johnson já estava com um recorde de 51 vitórias e 9 derrotas, e mal sabia ele que estava prestes a fazer uma luta que seria nomeada como a luta do século. James Jack Jeffries, conhecido como Jack Jeffries, foi um peso pesado branco dos Estados Unidos com uma força física extraordinária. Ele dominou completamente a categoria dos pesos pesados durante esse período no boxe. Em 1910, o ex-campeão invicto dos pesos pesados, James saiu da aposentadoria como o único objetivo para desafiar Johnson. James tinha parado de lutar por mais de 6 anos e precisou perder mais de 45 quilos para retornar ao peso adequado para competir nesse campeonato. A luta aconteceu em 4 de julho de 1910, diante de 20.000 pessoas, em um ringue construído especialmente para a ocasião no centro de Reno, em Nevada. A atmosfera de tensão racial estava se intensificando antes desse confronto e, para prevenir possíveis danos aos boxeadores, medidas foram tomadas dentro dessa arena. A proibição de armas e venda de álcool e a entrada de qualquer indivíduo sob influência alcoólica foram rigorosamente aplicadas. Além disso, objetos como maçãs ou qualquer outra arma foram proibidos de ser levados para o local do evento. A luta começa com os dois pugilistas entrando em clinch, até sobrando alguns empurrões por parte de James. Champion Johnson is in brilliant physical condition, weighing 212 pounds. A luta inteira, Johnson mostrou sua superioridade técnica e física sobre James, e apesar de ter sido uma luta péssima para a época, ele dominou a luta desde o início, controlando o ritmo totalmente, evitando os contra-ataques de James e respondendo com golpes preciosos. No 15º round, o árbitro parou a luta para proteger James e, apesar de ter sido uma luta péssima, mais épica para a época, declarando-o como vencedor por nocaute técnico. No momento em que a vitória foi declarada para Johnson,
algo incomum aconteceu. Enquanto o público costumava aplaudir e celebrar os boxeadores, dessa vez um silêncio total tomou conta do estádio. As pessoas saíam lentamente como se estivessem participando de um funeral, como se estivessem lamentando a perda de algo de grande significado. Foi um triunfo inegável para Johnson e para toda a comunidade afro-americana. No entanto, para a sociedade branca, foi um revés. A decepção transparecia através dos tumultos racionais que eclodiram por todo o país, desencadeando uma onda de ressentimento, ódio racional e até mesmo tragédias com perdas de vidas inocentes. A vitória de Johnson teve um impacto significativo na sociedade dessa época. Sua vitória foi vista como um desafio à supremacia branca e provou reações mistas nos Estados Unidos, gerando tiroteios e acontecimentos trágicos. Por um outro lado, foi celebrado pela comunidade negra como uma vitória histórica contra a discriminação e o racismo, algo dito muitas vezes pelo lendário Muhammad Ali. Jack Johnson was a big inspiration because of what he did out of the ring. He was so bold. Essa luta é lembrada como um ponto crucial na história do boxe e dos direitos civis nos Estados Unidos, destacando a importância do esporte como palco para as questões sociais e raciais. No entanto, a última vez que Johnson foi registrado lutando foi em 1938, quando ele já contava com 60 anos de idade. 8 anos mais tarde, em 10 de junho de 1946, Johnson e um amigo visitavam um restaurante. Quando o restaurante se recusou a atendê-lo, Johnson foi embora furioso com seu amigo no banco do passageiro. O carro colidiu com um poste telegráfico na US Highway 1, perto da Carolina do Norte. Enquanto seu amigo sobreviveu ao acidente, Johnson sofreu ferimentos fatais e morreu mais tarde naquele dia mesmo, dentro do hospital da cidade. Johnson foi enterrado em Chicago ao lado de sua primeira esposa, Ethel Johnson, que tirou a própria vida em 1912. Seu túmulo inicialmente não estava marcado nada, porém mais tarde foi colocada uma grande lápide que diz apenas Johnson. Um marcador adicional foi colocado depois que o cineasta Ken Burns lançou um filme contando sua história em 2005. A nova lápide menor de Johnson diz Jack John Johnson, 1878 a 1946, primeiro campeão negro dos pesos pesados do mundo. O legado de Jack Johnson será eternizado além das lápides, onde descansa não apenas pelos seus feitos no boxe, mas por ter mudado a mentalidade de um país onde a classe e a cor eram primordiais para o funcionamento econômico do país. Isso nos mostra que não importa a nossa origem racial, seja branca, negra ou de tonalidades menos comuns, podemos conquistar nossos objetivos ao desconsiderar a opinião da maioria e perseguir nossos próprios sonhos. Se você gostou dessa história, deixa seu like e sugiro que você gostaria de ver aqui na Hunter Combat. Um abraço.